Olá, estamos em plena semana Paraná Inovação. Prazer estar aqui com você. Nesse momento, nós vamos falar sobre parques tecnológicos. O que é um parque tecnológico? Nós vamos falar sobre o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, que é uma organização do Estado do Paraná, que vem em prol de defender e articular este movimento tão importante para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Hoje, nesse momento, nós, é claro, não vamos poder esgotar todo o assunto, porque ele é bastante complexo, mas nós gostaríamos de dar a você, que está nos prestigiando nessa Semana da Paraná Inovação, um pouco a ideia do que estamos construindo nos parques tecnológicos do Paraná. Primeiramente, queremos agradecer e parabenizar a Superintendência Geral de Inovação do Estado do Paraná por esta iniciativa, pela coordenação desta semana, também a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nas pessoas tanto do professor Aldo Bona, quanto também do Marcelo Rangel, do nosso secretário Renê, que é o secretário da Fazenda, que junto com todos esses atores, nós coordenamos esse importante trabalho no Estado do Paraná. Então, nossa gratidão pelo espaço, um espaço importante. Nós vamos ter aqui, então, eu rapidamente vou passar para você, que está interessado nessa questão da inovação, do parque tecnológico, a ideia do Sistema Estadual de Parque Tecnológico. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que eu não estou sozinho, eu estou numa sala poderosa, eu estou aqui com pessoas que conhecem de inovação, que sabem o que é inovação, porque já trabalharam isso ao longo de muito tempo na sua vida profissional. Eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Zaquiac Sobrinho, depois vou fazer uma apresentação melhor de cada um deles, mas também o Wellington Perdomo, do Sebrae, o professor Zac hoje está aqui representando o Bioparque, está aqui a Lisiane, né, do BRDE, e a professora Cláudia, da Unicentro. E, na sequência, cada um deles vai poder também deixar uma mensagem para você, que nos acompanha nessa semana, sobre como eles estão vendo esse movimento dos parques tecnológicos do Paraná. Então, basicamente, eu queria dizer para você o seguinte: quando nós falamos de inovação, existem muitos instrumentos, mecanismos para que a inovação aconteça. E todos nós sabemos que o Estado do Paraná é riquíssimo no que diz respeito aos ativos de inovação. Nós temos aí 7 universidades estaduais, bem distribuídas no Estado do Paraná, nós temos as universidades federais, também distribuídas no Estado, com bastante interação com a comunidade. Nós temos um setor produtivo empresarial muito forte e, principalmente, organizado e articulado. E, no meio de tudo isso, surge, então, a grande pergunta: como que nós aproveitamos todos esses ativos para que a gente possa fazer com que o Estado do Paraná se desenvolva? Então, o governo do Estado cria o Separtec, uma sigla simpática, bonita, mas que quer dizer o quê? Sistema Estadual de Parques Tecnológicos. Por quê? A ideia é que um parque tecnológico ele seja um ambiente favorável, é um ambiente privilegiado para que a pesquisa aplicada, a universidade, o professor, o pesquisador, o aluno, importante, mas que também a iniciativa privada se encontre e ali possa gerar novos negócios, ali nós possamos gerar novas oportunidades de empregos e que a inovação efetivamente aconteça. Então, o parque tecnológico ele tem que ter necessariamente o que nós chamamos a tríplice hélice, que é o governo do estado, o governo municipal inserido, a universidade, instituto de pesquisa, com a sua pesquisa aplicada, buscando trazer todo esse conhecimento acumulado ao longo de anos e décadas, né, pelas nossas universidades, mas que isso também venha para trazer novos produtos, novos processos para a sociedade como um todo. Então, o Separtec, ele surge nessa esteira. O governo do estado fortalece os sistemas estaduais de parque tecnológico para que efetivamente isso aconteça. E no estado do Paraná, nós, do Sistema Estadual de Parque, nós conseguimos, então, credenciar provisoriamente 18 iniciativas de parques tecnológicos, que eu vou mostrar para vocês. Essas 18 iniciativas de parques tecnológicos estão bem distribuídas no estado do Paraná. Olha que maravilha! Eu disse que as universidades, que todo esse nosso ativo estão bem distribuídos no estado. E não é por acaso que também os parques tecnológicos estão bem distribuídos. Vocês percebem que
Ao entorno de cada um desses parques, nós temos a Universidade Estadual, a Universidade Federal, nós temos o Instituto Federal, ou também as nossas universidades privadas, que o Paraná é muito rico nisso. Então, percebem aí que das 18 iniciativas de parques tecnológicos, não temos tempo de falar de cada uma delas, mas veja, nós temos o TecPark, que é o Parque Tecnológico de Governo do Estado, aqui de Curitiba, na área da saúde, Sistema FIEP, que é o campo da indústria, que é excelente, porque ali você tem o aluno, você tem a pesquisa, você tem a acelerador, você tem todo este ambiente muito bem conectado. A Hot Milk aqui de Curitiba, nós temos, que é uma grande, um parque tecnológico da PUC do Paraná, aqui de Curitiba, mas que já está realmente com uma expansão muito grande, em termos de geração de novas tecnologias. O Parque de Software de Curitiba, que é um dos primeiros, mas que está passando por uma reformulação. Aí a gente, percorrendo o estado, você vai encontrar o Eco Parque lá em Ponta Grossa, lá em Cornélio Procópio, você vai ter o Parque Tecnológico da UTFPR, Londrina, o Parque Ciarra, que é um dos primeiros. Maringá, nós temos 2 parques tecnológicos, olha a pujança da região de Maringá, de TI, que também em Londrina é forte TI. Aí você vai ali em Paranavaí, encontra o Agro Mais I, que é a questão forte da nossa região, ali do noroeste do estado do Paraná, terra do Wellington, né, Paranavaí. Aí você vai um pouquinho mais próximo ali, você tem o Moarama também, que tem uma pujança de desenvolvimento junto ali com o Cianorte, e as nossas universidades buscando desenvolver através da pesquisa aplicada. Aí, claro, você tem que passar pela minha querida Campo Mourão, porque também ali nós temos grandes plays de desenvolvimento de startups, de empresas com base tecnológica. Claro que depois nós vamos a Toledo, terra ali do professor Zac, também como representante do Bioparque, mas é um dos parques realmente que tem uma maior ascensão nesse momento no estado do Paraná e no Brasil, que é o Parque de Biociência. Aí nós vamos ao PTI, lá de Foz do Iguaçu, que é do parque tecnológico da nossa usina de Itaipu, excelente, trabalhando na área de energia, na área do agro, várias pesquisas sendo desenvolvidas naquele espaço. Aí descemos a Fundetec de Cascavel, que também é na área do agro, ou seja, fortalecendo toda essa vocação do estado do Paraná, fazendo a pesquisa aplicada. O Parque Tecnológico de Pato Branco é um dos primeiros que nós temos aqui no estado do Paraná, na área de TI, muito forte, muito fortalecido, uma região muito bem estabelecida. Aí você tem o Silas Tecpar ali em Guarapuava, excelente, ali no Cidade dos Lagos, tem que conhecer, é uma experiência riquíssima. União da Vitória, nós não podemos deixar de falar que ali é o território do Iguaçu, tanto nos minerais, mas principalmente na questão da erva mate sombreada. Portanto, você tem aqui, rapidamente, eu dei um giro pelo estado do Paraná, no sentido de dizer o quanto é forte e o quanto é rico essa estrutura de parques tecnológicos que nós temos e que, por isso, nós precisamos fazer pesquisas aplicadas, porque este ambiente é que vai fazer o grande desenvolvimento do nosso estado do Paraná. E agora, eu gostaria de, feito esta nossa primeira apresentação do que foi, do que é esse Sistema Estadual de Parque Tecnológico, dizer que isso não surge por acaso. Nós criamos um Conselho Estadual de Parques Tecnológicos, com a grande representação de todos os setores da nossa economia, das academias, do setor público. E deste conselho, que tem uma função mais estratégica, surgiu um grupo chamado GT Permanente, e é nesse GT que nós pensamos as ações para os parques tecnológicos. E nesse GT nós temos as câmaras temáticas. E são nessas câmaras temáticas que nós desenvolvemos as ações em prol dos parques. Então, professor Zac Ark, prazer tê-lo conosco nesta semana, tê-lo conosco nessa coordenação dos parques tecnológicos. E o senhor representa nessa coordenação o Bioparque, o senhor representa a sua própria história como ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, e a pergunta que lhe faço é, como é que o senhor está vendo esse momento dos parques tecnológicos do estado do Paraná e esta relação universidade-empresa? Obrigado, Maurino, parabéns aí pela introdução, boa tarde a todos, Cláudia, Lisiane, Wellington, é um prazer fazer parte dessa tribo da inovação do nosso estado. É um trabalho, uma construção coletiva que tem sido feita ao longo do tempo, com tanta gente dando o seu talento, a sua capacidade de trabalho para fazer avançar.
Eu acho que você apontou praticamente todos os pontos que eu ia falar. Eu ia falar da tríplice hélice, que acho muito importante conseguirmos convergir os esforços do governo do Estado, que tem sido muito ativo nessa relação, a presença da academia, com todo o nosso sistema universitário, sistema federal, sistema estadual, as universidades particulares, e também com todo o aspecto empresarial, né? Nós temos no governo, no estado do Paraná, um setor produtivo que é altamente sensível à inovação, até pelo trabalho que tem sido feito, né, Wellington, pelo SEBRAE, pela FIEP, pelas nossas organizações do terceiro setor. Então, eu acho que nós temos tido uma presença importante no Brasil. Nos últimos rankings, estamos muito bem cotados, né, como um estado inovador e como esse ecossistema tão bem articulado. E eu acho que alguns desafios que existem para essa relação universidade-empresa se intensificar têm sido vencidos. A Cláudia depois vai falar do marco legal, mas, sem dúvida, todos os avanços no marco legal têm ajudado a pavimentar esse caminho. Se fala muito em construir pontes, né, entre academia e setor produtivo, mas essa ponte precisa ter um pavimento sólido. E faltava um marco legal mais claro, mais definido, evitar as zonas nebulosas, problemas com órgãos de controle, problemas com procuradorias jurídicas que às vezes não compreendiam bem como fazer essa relação acontecer. Então, esse já foi um grande avanço. A Lisiane vai falar do funding, né, do financiamento para a inovação, e ele é muito importante, principalmente quando há uma restrição de recursos federais e até estaduais para investir nas universidades. Então, é bom buscarmos esse financiamento para subsidiar nossos laboratórios, nossos núcleos de pesquisa, nossos bolsistas que precisam desses estímulos. E eu acho que cada vez nós estamos com mais força para quebrar essas paredes, né? Num evento dias atrás, o Maurino falou, vamos pegar as marretas e derrubar as paredes. Eu tenho sido também um defensor dessa visão, que nós precisamos aproximar, convergir os interesses. Tenho certeza que nós temos um potencial de pesquisa aplicada fantástico no sistema universitário do Estado. E temos dores, demandas, problemas muito concretos no setor produtivo. E essa parceria entre esses dois segmentos pode muito bem resultar em grandes avanços, em saltos de inovação, trazendo as startups, trazendo um ensino empreendedor. Isso é um tema que até fizemos uma parceria com o SEBRAE para difundir nas universidades um ensino mais empreendedor, para que os nossos jovens saiam também pensando em montar sua própria empresa, em tornarem-se empresários, não apenas trabalharem em outros empreendimentos que já estão consolidados. E eu acho que esse diálogo vem melhorando. E temos trabalhado, em breve vamos lançar, um programa de pós-graduação que vai ser exatamente para preparar pessoas, né, Maurinho, como a gente fala, nas duas cabeceiras da ponte. Se é que temos uma ponte entre academia e setor produtivo, nós precisamos ter gente que converse no mesmo idioma, né, que consiga fazer sinergia entre esses dois importantes segmentos, naturalmente trazendo o governo junto, trazendo o setor, o terceiro setor, né, as organizações da sociedade junto. E eu acho que essa é a grande característica do Estado do Paraná. O Separtec, para mim, é um diferencial porque nós conseguimos convergir os interesses, deixar de lado as vaidades, deixar de lado uma competição e estamos trabalhando de uma maneira sinérgica. O Bioparque é um excelente exemplo de como nós podemos trazer a presença da universidade. Lá tem a Federal do Paraná, a Tecnológica, o Instituto Federal do Paraná, com o esforço da Prate Donaduzzi, seu Luiz Donaduzzi e Dona Carmen, que são os empreendedores. Então, o setor privado ali colocando recursos e todo o apoio que o governo do Estado procura dar, através de seus programas, de toda a regulação do sistema, da animação do sistema. Então, por isso, estou muito otimista de que nós vamos avançar e avançar rápido nessas parcerias universidade e empresa. É isso que eu tinha contribuído, depois a gente fala mais se tiver tempo. Obrigado, professor Zaquiaki, o sobrinho, pela sua participação, contribuição que tem dado nesse período aí de coordenação, nesses 5 anos, né? Aliás, é importante ressaltar que o professor Akio, ele esteve na primeira reunião de criação do Separtec, ainda como reitor da Universidade Federal do Paraná, e hoje participa aqui junto conosco dessa coordenação. Então, isso nos honra muito. Eu queria perguntar agora para o Wellington. Wellington, você que também, como eu, é VIP, veio do interior do Paraná,
Você veio de Paranavaí, você vivenciou lá uma experiência de articulação de parque tecnológico e hoje você é coordenador de inovação do SEBRAE do Estado do Paraná. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância dos parques tecnológicos dentro desse ecossistema de inovação que o Separtec tem articulado. Legal, Maurino. Antes de mais nada, parabéns a todos pelo evento. Obrigado aí pelo convite. E é legal e importante dizer, né, que, primeiro, existe uma mobilização do Estado, né, do governo do Estado, para organizar a agenda de parques tecnológicos, a agenda de ambientes de inovação, na importância disso, na criação de um conselho, né, na sistematização de processo, de um credenciamento. Então, esse esforço não poderia ser diferente em outras instituições, né, como as universidades, citadas aqui pelo professor Zac, e o SEBRAE tem trabalhado também, né, para estimular o aperfeiçoamento, a criação e o aprimoramento de ambientes de inovação. E eu diria o seguinte, que os parques tecnológicos eles costumam ser a cereja do bolo, né, dos ecossistemas. Eles são ali aquelas estruturas mais complexas, mas também são as estruturas mais complexas, desejadas dos ecossistemas, e eles congraçam, né, eles coroam ali todo um trabalho do ecossistema, normalmente, na ponta, né, no desencadear do funil. Então, é legal dizer, e eu costumo sempre mencionar, né, nessas falas sobre ambientes de inovação, sobre parques tecnológicos, que ao chegar ao estágio de ter um parque tecnológico no ecossistema, o ecossistema precisa caminhar bastante, né, precisa gerar uma cultura de empreendedorismo e de inovação nas universidades, nos empreendedores, precisa ter ali os seus elos, né, muito bem conectados em termos de outros ambientes de inovação, programas, enfim, para que tudo isso possa, de fato, trazer a qualidade numa quantidade, né, numa densidade adequada para alimentar o parque tecnológico, né? O que justifica ter um parque tecnológico em um ecossistema, em uma cidade, em uma região? Basicamente dois aspectos, né? Primeiro, a densidade de projetos, né, a densidade de potenciais empreendedores, de pesquisa, e o potencial, né? Nós vemos que muitas dessas iniciativas que estão aqui no estado do Paraná são potenciais, né, de alavancar economicamente regiões, cidades do estado do Paraná por meio de pesquisa e desenvolvimento. Né? E aí tendo as grandes empresas, tendo, né, como o professor Zac e o Maurinho trouxeram bem aqui, a questão da tríplice hélice, né, o governo, seja municipal ou do estado, as empresas e a academia trabalhando em conjunto, né, não é à toa que se chama de tríplice hélice, né, porque eles precisam ter um movimento coordenado, circular e perfeito para gerar a inovação de fato. Né? E por que são importantes nessas iniciativas de parques tecnológicos ou como de outros ambientes de inovação nos ecossistemas? Os parques tecnológicos eles aumentam a chance de sucesso dos negócios, né? Um empreendedor, uma empresa que tem aí a possibilidade de se conectar ao ecossistema por meio dos parques tecnológicos, ele tem muito mais chances de sucesso, né? De crescer, de se desenvolver. Talvez o grande papel hoje dos parques tecnológicos nos ecossistemas seja proporcionar conexão, né? Proporcionar negócio. O parque tecnológico não é necessariamente espaço físico, né, mas é muito mais processo, é muito mais conexão, é muito mais aquilo que se tem a capacidade de entregar para o empreendedor e para o ecossistema. Né? Eu costumo dizer que parques tecnológicos não são ilhas, né? Eles não são isolados, eles são um dos elementos do ecossistema. Eles precisam sim de políticas públicas, precisam de acesso a capital, professor Zac, precisam dos empreendedores, precisam de todos os programas e ações que estão constituídos ali. Então, os parques tecnológicos, assim como os ambientes de inovação, eles são elementos essenciais para o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação dentro dos territórios, dentro do estado do Paraná. Então, Maurinho, acho que, né, o Separtec tem se organizado, tem trabalhado, né, primeiro para identificar as iniciativas, para credenciá-las, né, nesse sistema de parques tecnológicos. Tem sido trabalhado aqui, vai ser apresentado a questão, né, da lei de inovação, do capital, são estruturas, são oportunidades que os parques tecnológicos podem ter acesso a partir dessa iniciativa, né? E através da Câmara Técnica de Gestão e Governança, nós temos aí, com todo esse grupo aqui, né, da coordenação, organizado e trabalhado em agendas que, além, né, da residência técnica, da capacitação da mão de obra, né, dos gestores de parques, né, dos interlocutores dos ecossistemas, também trabalhado aí na performance dos parques tecnológicos, né? Então, o Separtec, além de mapear, credenciar, então tem trabalhado junto, né, com o governo do estado e várias iniciativas aí para certificar que aquelas iniciativas que começaram o processo de parque tecnológico, de fato, sejam implementados, os projetos que ainda estão em fase mais inicial, possam, de fato, aí criar as suas governanças, criar aí as suas estruturas, sejam elas físicas ou digitais, né, e entregar cada vez mais aí empreendedores e empresas qualificadas para o mercado.
Então, isso, o Separtec tem cumprido com o seu papel, né, de qualificar, de melhorar os ativos tecnológicos do Estado do Paraná, e fazendo assim com que o Estado seja aí, referência em rankings nacionais e internacionais, e posicionando muito bem, né, o Estado do Paraná, né, por meio das iniciativas de parques tecnológicos, como eu disse, né, são a cereja do bolo dos ecossistemas, são aí que muitas vezes atrai grandes empresas, investimentos, e nós temos que sim trabalhar e intensificar os esforços para melhorar as iniciativas de parque tecnológico no Estado do Paraná. Então é isso, Maurino, para compartilhar aí um pouquinho dessa questão da atuação com a Câmara Técnica de Gestão e Governança, mas também colocar à disposição aí para um bate-papo. Muito obrigado, Wellington. Mais uma vez, agradecer o Sebrae. Eu sempre digo que andar de braços dados com o Sebrae é a melhor coisa do mundo, tem uma articulação maravilhosa, e tudo isso que nós construímos aqui tem, sim, forte a participação do Sebrae. Muito obrigado. Professora Cláudia Lisiane, você vai ficar por último, porque quem paga a conta, né? É que fica por último. Professora Cláudia, você acompanha a criação do Separtec desde o início, e eu perguntaria, essa nova lei que você ajudou a coordenar, junto com o Separtec, esse decreto, realmente está muito próximo de contribuir para fazer essa aproximação e deixar este ambiente mais propício para acontecer a inovação. E, antes de mais nada, parabéns para ti pelo prêmio que recebeu, justamente por trabalhar esse tema da construção do novo marco legal aqui da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Paraná. Professora Cláudia é advogada da Unicentro e também diretora do Centro de Inovação lá da Unicentro. Com você, professora. Muito obrigada, Maurino, pela recepção, e digo que é sempre uma grande satisfação trabalhar com esse time. Nós somos aí um time que estamos jogando já há algum tempo, né, professor Zac? Já desde o início, com a Lisiane e o Wellington, com o Sebrae, e nós temos um trabalho conjunto. Todas as conquistas e todas as câmaras que foram pensadas lá em 2016, Maurino, estão aí em 2021 com as entregas das propostas. Isso, para nós, é uma grande satisfação, e é com muita honra aqui que represento uma das universidades estaduais, a Unicentro, aqui de Guarapuava, e também o interior aqui do Paraná, também sou VIP. E justamente o trabalho que foi feito desde a atualização da legislação federal aqui no estado do Paraná foi de iniciativa do Separtec. Então, todo o GT permanente, como o Maurino já explicou o funcionamento aí do nosso Separtec, a iniciativa, a provocação, a mobilização das instituições, que, a partir de 2018, por meio de uma portaria, uma comissão constituída pela Secretaria de Superintendência, né, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 2018, envolvendo todas as instituições que estão naquele mapa. Participaram da construção do texto da nossa Lei Estadual de Inovação. Então, FIEP, Sebrae, a CESPRO, representantes do setor privado, Bioparque, a Fundação Araucária, o Tecpar, as universidades, todas essas instituições trabalharam desde o início na construção daquele texto. E em 2019, nós tivemos uma chamada pública aberta durante 30 dias no site da própria SET, a possibilidade de que todas as pessoas da sociedade pudessem enviar propostas, iniciativas, quais eram, né, as suas demandas, para que fossem avaliadas na legislação do Estado do Paraná. E, na sequência, em setembro, houve também uma assembleia pública, né, uma audiência pública na Assembleia, para serem ouvidas todas as partes, vasta e ampla discussão. E justamente essa iniciativa, realmente, o Maurino nos rendeu aí para o nosso Separtec, para o nosso Paraná, um prêmio da Associação Internacional da Tríplice Hélice, um prêmio internacional. Competimos entre 80 trabalhos enviados, nós competimos com o México e uma iniciativa da Alemanha.
ficamos entre os 3, e depois o Paraná, né, a legislação do Paraná, ganhamos aí o lugar no melhor caso prático, envolvendo justamente a tríplice hélice, né? E a gente sempre fala que o beneficiário aí é a sociedade, é a nossa sociedade do Paraná. E agora, na sequência, para que a gente precisa de várias mudanças para que as nossas instituições, os nossos parques, as nossas universidades, os ambientes de ciência e tecnologia possam trabalhar agora e, na prática, implementar toda esse marco legal, essas legislações, várias áreas, licitação e tudo mais que precisou ser alterado. Nós estamos aí em pleno trabalho com relação ao decreto de implementação da Lei Estadual de Inovação. Então, esse conjunto de trabalho legislativo, que faz parte justamente da nossa Câmara, do marco legal aqui do Separtec. Então, é de iniciativa, nós continuamos trabalhando, continuamos ouvindo todas as instituições que atuam aqui no nosso estado do Paraná, de forma sistêmica. Isso traz uma riqueza e aumenta, amplia muito o potencial de competitividade do estado do Paraná. E do estado do Paraná em todas as suas regiões. Aquele mapa que o Maurino traz para nós é um tesouro, porque é uma capilaridade de capital humano, de tecnologias, de ambientes, de forma sistêmica. Essa é a riqueza do nosso Paraná que a gente representa aí com muito orgulho. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia, parabéns pelo trabalho, por representar tão bem a área do marco legal da segurança jurídica. Eu brinquei, Lisiane, de que você ficaria por último porque paga a conta. Realmente, a gente está tentando e procurando fazer aqui um momento muito descontraído, porque a gente precisa trabalhar essa cultura da inovação, tentar levar a inovação numa linguagem mais tranquila. E aí, quando eu disse isso, também porque inovação é caro. Todos falam que fazer inovação é algo caro. Como é que você, que trabalha tanto tempo como gerente de planejamento aí do BRDE, percebe esse movimento dos parques tecnológicos e do Separtec como um todo? Vamos lá, Maurina. Obrigada, primeiro, pelo convite, e também do nosso lado aqui, é a maior satisfação fazer parte desse time. Nós somos um banco de desenvolvimento, então, no final, claro, a gente quer emprestar, fazer um bom financiamento, mas a gente quer ajudar a construir as políticas públicas, esse também é o papel do banco. E quando a gente fala de fomento, eu só gostaria de dizer, a gente não é só o financiamento, tá, gente? A gente precisa ter um leque, uma abrangência muito grande de possibilidades. Eu gostaria de destacar 3 grandes eixos, né? Deixar aí como informação para todo mundo. Uma, claro, o que a gente chama aí de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis. Recursos reembolsáveis são os nossos tradicionais financiamentos. A boa notícia é que as linhas, principalmente aí da FINEP é o grande financiador de inovação, tradicional financiador no país. Há alguns anos ele entendeu que para chegar nas empresas pequenas e na inovação lá na ponta, ele precisava descentralizar, então ele abriu o financiamento também para descentralizado. Então, aqui o Paraná tem uma vantagem que a gente tem 2 instituições aplicando, tanto o BRDE como a Agência de Fomento. Hoje são as linhas com a melhor condição para o financiamento e inovação. E o que é interessante também é que algumas linhas, elas têm condições muito diferenciadas se a empresa, se o empresário estiver conectado com o Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, também é uma forma de fomentar essa parceria da universidade com as empresas. Então, quanto mais conectado, quando parte do projeto é desenvolvido dentro do ICT, melhor vai ser a condição de financiamento ou prazo. Para os recursos não reembolsáveis também, a gente tem uma abrangência bem interessante. Já tivemos épocas com mais fartura de dinheiro, né, dentro dos recursos não reembolsáveis, mas o que a gente poderia destacar aqui também, que eu acho que tem muito sentido para os parques tecnológicos, nessa conexão com as empresas, é o Embrapi. A gente tem aí um recurso muito interessante dentro do Embrapi, que também está conectado com o Instituto de Ciência e Tecnologia, então as empresas precisam de desenvolver parte do seu produto, do seu negócio, da sua inovação dentro de um ICT. Um recurso, até 33% do projeto ele pode ser não reembolsável,
né? E o restante pode ser recurso da própria empresa ou ela pode tomar um financiamento da FINEP ou aqui do BRDE. Mas é um recurso muito interessante, com uma condição de enquadramento muito bacana. Então, fora os editais que continuam, né? Fundação Araucária, sempre a gente tem os editais da Fundação Araucária, a própria FINEP tem uma série de editais para subvenção e não reembolsáveis, então também é importante estar ligado, que os parques estejam ligados no que está acontecendo. O outro bloco que a gente precisa destacar de fomento são os instrumentos ligados à questão de legislação, que é justamente a nossa nova lei de inovação. Ela vai possibilitar novas formas de fomento e de parceria, né, os instrumentos de encomenda tecnológica, bônus tecnológicos, os incentivos fiscais da Lei do Bem também é uma possibilidade muito interessante para as empresas que estão nos parques tecnológicos, a subvenção que ela pode ter fiscal por estar inovando. Então, é importantíssimo que se conheça como acessar essas formas de fomento. E a terceira forma que é importante destacar também, que é uma forma de fomento, é a procura por capital nas empresas. Então, uma forma muito interessante, e isso a gente tem uma possibilidade bem variada, são dos fundos que ficam sócios das empresas. Então, aqui, principalmente o empresariado paranaense, a gente sente um pouco conservador quando fala, poxa, mas eu não quero entregar um pedaço da minha empresa, eu estou pesquisando, sair lá da universidade, constituir, montei um negócio. Mas eu acho que tem que ter um outro olhar, né? Esses fundos, e nós somos cotistas de 2 fundos desses. Ele tem um objetivo de acelerar o processo, não quer ser dono da empresa, ele vai ser sócio, ele vai ser teu sócio num pedaço, mas ele não vai trazer só o dinheiro, ele vai trazer governança, ele vai trazer conexão, ele vai te acelerar em vários processos. Então, assim, estar aberto para esse fomento de trazer um sócio, você buscar um fundo de inovação desses, eles estão sedentos aí por boas empresas e bons projetos, é muito importante. E daí eu acho que o Separtec e os parques tecnológicos têm um papel fundamental de ajudar essas empresas a estarem preparadas, né? Elas precisam estar prontas para mostrar o seu produto, para mostrar o seu negócio, fazer o seu pitch para trazer esse recurso. Então, o nosso papel e nosso desafio agora é levar para os parques tecnológicos a informação, que todo mundo que está lá na ponta conheça que existe aí um leque de possibilidades, que é importante a gente estar sempre conectado e sabendo o que está acontecendo. Então, a nossa Câmara tem muito esse papel também de trazer essas informações e tentar conectar em tudo que a gente pode. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Lisiane, pelo tempo que cumprimos e obrigado pelas palavras também finalizando aí. Aliás, a gente sempre falava nas nossas reuniões, né, que muitos desses órgãos de fomento dizem que tem recurso, falta bons projetos, né? O Separtec também tem esse papel, né, de ajudar a construir bons projetos. Acho que isso é fundamental. Eu acho que esse rápido momento que nós tivemos aqui, nosso tempo já está esgotado, ele serviu para várias coisas, né? Primeiro, apresentar na Semana Paraná Inovação um pouquinho do que é o Separtec, mas cada um dos coordenadores de câmaras temáticas aqui, nós poderíamos ficar muito mais tempo falando especificamente sobre cada um dos seus projetos. Mas gostaríamos de anunciar a todos os parques tecnológicos, aos ambientes, que estamos com uma vasta programação para, junto com os parques tecnológicos, avançarmos, principalmente pós-pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que tudo precisa ser acelerado para recuperar aí esse período que nós tivemos, estamos saindo ainda da pandemia. Mas nós estamos juntos. A universidade, o governo do estado está presente nessa organização. Essa Semana Paraná Inovação, ela tem um pouco esse aspecto de demonstrar aquilo que estamos fazendo em prol do ecossistema de inovação. E, meus queridos aí da coordenação, tentamos fazer aqui uma conversa bastante informal e, como sempre, eu não posso deixar de encerrar com Clarice Lispector, né? Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem caminha acompanhado certamente vai mais longe. Com essas palavras, eu encerro esse momento, essa participação do Separtec nessa semana, nessa terceira Semana Paraná Inovação. Um grande abraço e nos encontraremos, com certeza, em outros momentos aí na área da inovação, no ecossistema de inovação. Um grande abraço a todos.